Hoje é dia que? 2. 2 de quê? 2 de julho. Cada vez que a gente fala em 2 de julho, a gente lembra que é dia do bombeiro. Dia do bombeiro. Data importante para a gente homenagear essa corporação que é tão importante. A data é celebrada por conta da implantação da primeira corporação no Brasil, no dia 2 de julho de 1856, por Dom Pedro II. Ontem nós falávamos com o comandante da corporação aqui de Chapecó sobre atendimentos por conta do ciclone. Já falamos de tudo um pouco com o bombeiro aqui, dando dicas, orientando, chamando atenção, mostrando os bombeiros, ajudando a salvar vidas, a proteger. Como é o lema do bombeiro, é patrimônio e vidas alheias, né, minha gente? Pois é, e hoje é dia de homenagear. E eu gosto muito de homenagear esta categoria, aqui eu tenho um respeito muito grande. No Papaléguas, Felipe Croix, Felipex, o homem do vendaval. Felipe Croix, Felipex, o homem da ventania. Rodou até no Balanço Geral de São Paulo, hein? Ah, rapaz do céu, tu tá famoso por causa daquela ventania, hein, ô Felipex? Rapaz, boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde a todos. Pois é, Eduardo, fiquei famoso, pena que foi por um motivo triste, né? Infelizmente, aquela ventania que destruiu muitos locais aqui na cidade de Chapecó. Mas vamos falar de coisa boa, que é sobre os bombeiros, que hoje, então, tem esse dia especial, o Dia do Bombeiro Brasileiro. E realmente uma data muito importante para se comemorar. Aqui em Santa Catarina, os bombeiros foram criados pela Polícia Militar, lá em 1919, mas foi a partir do dia 26 de setembro de 1926 que realmente a corporação começou a atuar aqui no nosso estado. Desde então, é claro, salvaram muitas vidas, mudaram muitas histórias, e não só as histórias das vítimas, mas também a história dos próprios profissionais. Por isso, eu converso agora com o comandante do 6º Batalhão de Bombeiros Militares aqui da cidade de Chapecó, o Tenente-Coronel Hilton Zeferino. Tenente, qual a importância dessa data hoje para toda a corporação catarinense e brasileira? Boa tarde, Eduardo, a todos que nos assistem nesse momento. Hoje, 2 de julho, é um dia, sem sombra de dúvida, um dos mais especiais para todos os bombeiros do Brasil. É o dia que foi instituído o Dia Nacional do Bombeiro e que realmente ele tem por objetivo valorizar a todos esses profissionais que têm a árdua missão de preservar vidas e patrimônios no território brasileiro, instituído pelo presidente Getúlio Vargas, juntamente com a Semana Nacional de Prevenção contra Incêndio. E esse é um decreto em que vem justamente ao encontro dessa necessidade de reconhecimento público do trabalho prestado por esses profissionais. Bombeiro no Brasil, ele existe desde o século XIX, então com a chegada da família imperial aqui, o Brasil já passou a ter a estrutura de bombeiro funcionando no Rio de Janeiro. E de lá para cá a gente acabou sendo desenvolvido e crescendo em todos os estados da federação. Temos hoje uma responsabilidade tremenda, que é uma alta credibilidade da população, e a missão e a certeza de saber que a nossa profissão, ela pode ser, como bem citado anteriormente, o diferencial na vida de uma pessoa, de uma família, na realidade de um estado, como a gente vem construindo ao longo dos nossos quase mais de 90 anos. Em meio a essa pandemia, hoje não vai ser possível aquela comemoração tradicional. Não, sem sombra de dúvida, né? É um momento especial e, mais uma vez, né, estamos sendo colocados à prova em razão dessa pandemia. Hoje não houve comemoração, não houve formatura, não houve a reunião do efetivo que tradicionalmente ocorre nessa data, mas a certeza de que a equipe está aqui trabalhando, as guarnições de pronto atendimento estão à disposição da população e, se houver qualquer necessidade, serão acionadas e estarão lá para cumprir sua missão. Agora, comandante, como que o senhor ingressou na corporação, como que surgiu a vontade de trabalhar no Corpo de Bombeiros? Olha, o bombeiro, na minha vida, ele acontece desde que eu me reconheço como pessoa. Meu pai era bombeiro, então uma das minhas melhores lembranças enquanto infância eram dentro de quartéis de bombeiros junto com meu irmão. Inclusive, conseguimos depois ingressar na corporação e hoje eu posso dizer que é um sonho de criança realizado, mas uma responsabilidade muito grande estar hoje contribuindo na gestão de uma corporação que tem como meta proteger os catarinenses.
Tá certo, muito obrigado pela entrevista, parabéns ao senhor e assim também parabenizamos a todos os bombeiros aqui da cidade de Chapecó. E ontem a nossa equipe esteve aqui no 6º Batalhão conversando com outros 2 profissionais que atuam aqui na corporação para conhecer um pouco do dia a dia e de como que é realmente exercer essa profissão tão importante para toda a sociedade catarinense e brasileira. A reportagem é de Júnior Espíndola com imagem de Arvito Concato. Acompanhe. Se essas paredes falassem, esse local teria muita história para contar. Recém-inaugurado depois da reforma geral, o 6º Batalhão de Bombeiro Militar já recebeu muitos atendimentos. São capítulos tristes ou felizes da trajetória de quem vivenciou essas passagens ao longo da história. Nada melhor que ouvir quem trabalha diariamente na corporação. Por isso reunimos 2 profissionais para contar experiências com o uniforme do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Quando eu trabalhei no 1º Batalhão em Florianópolis, a gente fazia a ronda de praia. E teve um dia que eu cheguei bem na hora de um afogamento que a gente atuou e que a gente não conseguiu reverter. Então aquilo me marcou bastante, assim. Num estágio que a gente teve aqui, deu um temporal bem grande com granizo. Então eu lembro da gente acordando de madrugada, auxiliando o pessoal a cortar a lona. Tinha filas aqui na frente do quartel de gente para pegar a lona. E aquela semana também já acompanhei um afogamento de uma criança em Ceará. Foi algo já que ficou marcante, né? Que foi a primeira que eu acompanhei de um óbito, né? A Major Elis, que é de Chapecó e tem 14 anos de corporação, se formou em administração pública. Ficou um tempo em Florianópolis e chegou a trabalhar na Casa Militar na capital. De volta a Chapecó, a Major, mãe de 2 filhos, conta que o ingresso na carreira militar foi um acaso. Normalmente as pessoas têm um sonho, né, desde criança, de ser bombeiro, algo assim que vem desde a infância. Eu nunca tive esse sonho, nunca passou pela minha cabeça em ser bombeira, não tem ninguém na família que é bombeiro. Foi uma questão de oportunidade. Na época que teve o concurso, eu tinha contato com alguns bombeiros de Pinhalzinho, e aí fazia algumas atividades junto, rapel, enfim. E aí surgiu a oportunidade do concurso. O primeiro concurso que eu fiz, eu passei. Na época eram só 2 vagas para mulher aqui no estado e eu fui felizarda, né, em ficar em uma dessas 2 vagas. Já o Tenente Dúmel é gaúcho, de 3 de maio. Formado em agronomia, o bombeiro, que será pai da Martina nos próximos dias, conta que ingressou na corporação em 2014 por conta da conversa de um amigo da família. Fizemos um churrasco lá em Florianópolis, na casa da minha mãe. E ele mostrou umas fotos, né? Como é que foi o curso de formação e tal. E eu olhei aquilo, porra, legal, bombeiro, né? Show de bola. A gente pensa mais bombeiro combate incêndio, né? E ele mostrou várias coisas diferentes, né? Um leque enorme de coisas que o bombeiro faz, né? Então aquilo me chamou a atenção. Mas guardei, né? Fui atrás da minha profissão, né? Sou formado em agronomia. Trabalhei bem pouco tempo na área. Não deu certo uns negócios que eu tinha lá na minha região, no Rio Grande do Sul. E eu resolvi estudar para entrar no Bombeiro Militar. Então eu saí do Rio Grande do Sul, fui a Florianópolis fazer cursinho pro Bombeiro Militar. Atualmente, os 2 trabalham juntos na parte administrativa, no departamento chamado Segurança contra Incêndio. E apesar de todo o esforço para chegar até o local desejado, os 2 almejam mais para a carreira militar, sem se arrepender daquilo que hoje é tratado apenas como aprendizado. Querendo ou não, o início assim da carreira tem bastante obstáculos, né? Os 3 anos que eu fiquei em Florianópolis, eu fiquei praticamente sozinha lá, sem família, e eu era bem nova, assim, né? Então eu faria tudo de novo, sim, porque eu amo bombeiro, eu amo trabalhar no Corpo de Bombeiros, amo a minha profissão e me sinto muito grata, assim, por poder fazer parte dessa corporação. Para mim é muito gratificante, sabe? Eu acredito que eu seria bombeiro antes ainda, tentaria entrar no bombeiro antes do que eu entrei. Quem sabe... Eu sei que antigamente, né, não precisava nem ter o curso superior, né, fazia já o curso para entrar direto. Então, de repente, se eu soubesse disso antes, teria entrado antes até no bombeiro. O bombeiro é uma corporação muito nobre, muito nobre. Eu lembro ainda do tempo que eu incluí na Polícia Militar na década de 90, o bombeiro era junto com a Polícia Militar. Tanto que a gente tinha o mesmo fardamento. O que diferenciava o bombeiro do policial militar era somente o quartel, a unidade que você atuava, alguns cursos básicos dentro de cada área, né? E que o bombeiro normalmente na ocorrência não estava portando arma, né? Mas era uma coisa só. Bombeiro e a Polícia Militar era uma coisa só.
Aí no início dos anos 2000, acabou o bombeiro se independizando com um comando próprio, mudou o fardamento, que inclusive é um fardamento, digamos assim, que tem um significado em nível mundial, as cores e tudo mais. Mas sempre tive a oportunidade de acompanhar. Tive colegas de trabalho que saíram da Polícia Militar e passaram para o Bombeiro Militar, o que era possível antigamente, né? Você fazia o concurso para a Polícia Militar, de repente você ficava um determinado tempo, você podia escolher se você queria continuar na Polícia Militar ou de repente se tinha uma vaga, você queria migrar para o Bombeiro. Aí você fazia um curso a mais, um tempo de adaptação e acabava migrando para as unidades do Bombeiro Militar de Santa Catarina. E por isso eu tenho essa admiração tão grande, porque eu vi muitas vidas sendo salvas, eu vi muito bombeiro se arriscando, outros saindo machucados. Para quê? Para ver o bem do outro. E desde a ocorrência mais simples, né? Que não é o famoso gatinho na árvore que aparece no filme, é uma ocorrência de orientação, tudo mais, um mal súbito que o bombeiro ampara na rua, até o mais grave de alguém que pede, pelo amor de Deus, me tire daqui, porque eu espero que você me mantenha vivo. Eu já ouvi isso de cidadão dizendo para o bombeiro. Então, parabéns a todos os bombeiros. São trabalhadores que merecem o nosso respeito, são profissionais que merecem realmente esse apoio e esse prestígio que a comunidade lhes dá. E enfrentam tanta dificuldade no dia a dia. Só quem está lá sabe o que é. Mas que seja um dia festivo, depois de os últimos 2 dias de muito trabalho, né? Hoje, dia do bombeiro aqui no Brasil, 2 de julho.